Seja muito bem-vindo à aula 2 do curso gratuito o Raio-X do Banhosa. E ontem você identificou qual é um dos maiores gargalos aí do seu Banhosa. Eu deixei um desafio para você que é dono de Banhosa, identificar qual que é o maior gargalo, na gestão, principalmente do seu Banhosa, e também no material de apoio, onde eu fiz umas perguntas para você que você respondeu, e com certeza você já tem em mãos quais são os maiores desafios que você está enfrentando no seu Banhosa hoje, E hoje a gente vai dar um passo a mais rumo a essa organização do seu Banhosa, a esse raio-x que eu quero que você entenda, que você tenha mais conhecimento também. Porque o Banhosa, ele transforma as coisas que existem no Banhosa, na verdade, elas são como uma engrenagem, Então, quando uma engrenagem ela não está 100% boa, todos os dentes ali funcionando certinho, com certeza ela vai chegar uma hora que vai ficar travada. E um problema, muitas vezes, ele não vem sozinho, ele vem sempre puxando outra coisa junto, E é isso que eu quero mostrar para você nessa aula de hoje. Eu quero que você entenda 5 áreas que você precisa entender no seu Banhosa, dá mais atenção e você vai enxergar nessa aula se essas áreas que eu vou te mostrar, você está dando atenção no seu Banhosa ou não. Então, hoje você vai dar um passo a mais rumo à gestão do seu Banhosa e rumo ao crescimento também. Eu queria começar falando da primeira área, que eu acho que é uma das mais importantes, E muito Banhosa não cresce devido o dono, ele não dá atenção para essa área que eu vou falar para você agora, que é as pessoas, a gestão de pessoas também. Muito dono de Banhosa, ele não entende que muitas vezes ele precisa de pessoas do lado dele, Ele acha que ele fazendo tudo sozinho ali, ele não precisa de ninguém, contratar mais ninguém, e por isso o Banhosa dele fica estagnado e não cresce, Ele acaba se tornando um centralizador no Banhosa dele, e tudo tem que passar por ele não confia em ninguém, ele não aprende a delegar, não aprende a contratar, e isso é uma das piores coisas que pode acontecer com você no seu Banhosa. Porque o que vai acontecer? Com o tempo, você vai ficar cada vez mais sobrecarregado, você vai começar a envelhecer, aquela produtividade que você entregava no começo, você não vai entregar mais, então você vai precisar sim ter pessoas do seu lado, E muita gente não entende isso, e por isso que o Banhosa não cresce. O que você vai precisar fazer para ter pessoas do seu lado aí? Primeiramente, você identificar qual que é a sua demanda hoje, e se o seu Banhosa está travado ou não por conta de falta de pessoas, ou se você também está sobrecarregado no seu Banhosa, está com uma demanda reprimida, você também precisa de pessoas do seu lado e contratar essas pessoas, Procurar fazer a contratação corretamente, como eu ensino sempre aqui também, você fazer uma avaliação do perfil ideal que se alinha à vaga que você está ofertando, procurar bem, fazer entrevistas, pegar bastante currículos, fazer testes também antes de contratar, e isso faz parte de você colocar pessoas aí no seu Banhosa. Depois, acompanhar essas pessoas também quando entrar no seu negócio, acompanhar, dar um treinamento, criar processos para as pessoas seguirem, porque muita gente erra também e acaba se traumatizando também quando quer contratar pessoas para o Banhosa, que elas pegam as pessoas ali, elas não têm paciência para ensinar, não têm paciência para esperar a pessoa também entender, a pessoa pega uma pessoa muitas vezes que tem um perfil que não é o ideal para a vaga, contrata na correria ali, sem ter também critério na contratação, e acaba se frustrando e depois não quer contratar mais ninguém e continua fazendo tudo sozinho, o Banhosa não cresce. Então, pegue o perfil correto, faça bastante entrevistas, analise, faça testes, coloque também pessoas aí que você enxerga que realmente faz sentido ela estar no seu Banhosa, que ela mostra a vontade que ela quer ficar, que ela também tem interesse para aprender mais. Então analise o perfil dessa pessoa corretamente. Acompanhe, treine essa pessoa, diga o óbvio para ela, porque muitas vezes eu vejo que muito dono de Banhosa também erra, que ele quer que os colaboradores façam as coisas, mas ele não ensinou, ele não tem processo criado, ele também não deixa o óbvio claro para essas pessoas, O óbvio precisa ser dito, Então, o que para você é óbvio, pode ser que para essa pessoa, para esse colaborador não seja, Então, um dos principais pilares de um Banhosa, com certeza é a pessoa. Analise aí se seu Banhosa precisa de mais pessoas hoje, se ele está travado por conta de pessoas, e quando você for contratar e colocar as pessoas certas, nos lugares certos, faça isso que eu te falei. Treine, acompanhe, crie processos, Diga o óbvio para elas, E pergunte também se elas entenderam o que você quer passar para elas, porque aí sim você vai colocar pessoas certas nos lugares certos, pessoas treinadas, que vai com certeza ajudar o seu Banhosa a crescer e sair dessa estagnação que muitas vezes está, porque você não está dando atenção para essa área, que é a área de pessoas. E a segunda área, que é muito importante também, se chama processos, Eu vejo que muita gente erra nesse quesito, que é não ter processo aí no Banhosa, e ele quer ter um funcionário produtivo, quer ter uma equipe produtiva, mas não tem processos criados, Se você quer ter processos, você precisa
fazer o manual ali de processo para você passar para sua equipe, né? Entender qual que é a melhor maneira de fazer cada coisa ali, processo de banho, processo de sopragem, processo de atendimento, processo de venda, tudo isso tem que estar documentado para você passar para sua equipe, né? A maneira que você quer que eles façam as coisas, né? E você treine essas pessoas, né? Agora, se você não tem processo, o que vai acontecer? Cada um vai fazer de um jeito aí dentro do seu banho-tosa. Quando você tem processos criados, tem os protocolos ali, protocolo da função de secretária, protocolo da função de banho, protocolo de sopragem, protocolo de escovação, protocolo de tosa, tudo vai estar ali no passo a passo. Então crie processo do seu banho-tosa, se você não tem, porque com certeza você vai conseguir otimizar tempo, otimizar recursos, né? E você vai, no fim das contas, também deixar de perder, parar, na verdade, de perder dinheiro no seu banho-tosa, que muitas vezes você está perdendo dinheiro aí por conta de retrabalho que acontece no seu banho-tosa, equipe improdutiva que demora para fazer um animal, erros também que acontecem na rotina do dia a dia ali, perca de clientes, né, por conta de falhas, né? Então não deixe que isso aconteça, né? Crie processo no seu banho-tosa, porque os processos vão criar um padrão aí no seu banho-tosa que vai organizar, que vai otimizar tempo, né? E vai fazer você ter uma equipe muito mais produtiva aí e que esteja alinhada também, né? Que esteja todos fazendo da mesma maneira ali, que não vai ser um faz de um jeito e outro faz de outro, né? Então crie processo no seu banho-tosa e com certeza essa é uma área muito importante também para você fazer o seu banho-tosa crescer de verdade. Agora eu quero falar de uma área também que considero muito importante, que eu vejo muito do dono de banho-tosa ainda negligenciando essa área, tá? Que é a área do financeiro, tá? Então, se você não toma conta do financeiro do seu banho-tosa aí, e você não faz questão também de entender, você pode estar perdendo muito dinheiro no seu banho-tosa e deixando de fazer o seu banho-tosa crescer, tá? Então, toma cuidado com o financeiro aí. Como eu sempre falo aqui, coloque um sistema no seu banho-tosa para você acompanhar, ou tenha planilha também, caso você não tenha um sistema, coloque planilha, mas você precisa alimentar um sistema aí para você entender melhor dos números aí do seu negócio. Não misture também CPF com CNPJ, tá? O que é muito ruim, você misturar todas as contas da sua empresa aí com as suas contas pessoais, você não sabe o que entra, o que sai, você não entende se você tem lucro, se você não tem. Muitas vezes você deixa de ter lucro por conta disso, né? Porque você está sangrando a sua empresa todo mês, tirando dinheiro ali a mais que não era para tirar, que não é seu, na verdade, que você está sangrando a empresa. Você tem que ter um prolabore também para você, se você é funcionário ainda do seu negócio. Então aprenda, né, a fazer melhor essa parte, essa área que é a área de finanças do seu banho-tosa. Entenda qual que é o faturamento também, qual que é o lucro que você tem, né? Esqueça essa ideia de que você só precisa faturar, que a única coisa importante é o faturamento, porque faturamento, como eu sempre falo aqui, é vaidade, tá? O que importa realmente é o que sobra no final do mês para você. Não adianta nada você faturar 30 mil, 50 mil, 100 mil no mês, se não está sobrando quase nada para você. Então fique atento a isso, acompanhe aí os números do seu banho-tosa, o faturamento, né? A despesa, o ticket médio, né? A margem de lucro, coloque tudo isso num sistema para ficar mais fácil para você chegar ao final do mês ali, você ter tudo na mão, né? Tudo lançado ali certinho para você acompanhar e entender que rumo o seu banho-tosa está tomando, né? Se ele está crescendo, se ele está ficando estagnado, se ele está morrendo, né? Então fique atento ao financeiro também do seu banho-tosa, que é uma área muito importante, que eu vejo muitos donos de banho-tosa negligenciarem e por isso, infelizmente, o banho-tosa acaba ficando travado ali e não consegue crescer. E um dos pilares de um banho-tosa saudável e uma das áreas mais importantes também é a área de clientes, tá? Como que está a sua carteira de clientes aí hoje? Você está dando atenção para isso, né? Ou você está preocupado só com clientes novos que vão chegar, né? Que você quer que entrem no seu banho-tosa. Fique atento como está sendo a experiência do seu cliente, como está sendo o relacionamento que você está tendo com ele. Se esse cliente que ele vai no seu banho-tosa hoje, que ele já era a sua carteira de clientes, se ele está voltando, como está sendo essa recorrência dele, né? Se você também está fazendo reativação de clientes antigos, que muitas vezes foi no seu banho-tosa aí, e ele está inativo hoje, você não mandou uma mensagem para ele perguntando o que aconteceu, né? Então dê atenção, né? Para o ticket médio também que esses clientes estão gastando aí no seu banho-tosa. Isso é um termômetro muito importante para você entender se seu banho-tosa está crescendo ou não, tá? Dê atenção para os clientes, não só para clientes novos, né? Que você quer que chegue na sua carteira de clientes, mas o cliente melhor ainda para o seu banho-tosa é o cliente que ele tem recorrência, é o cliente que ele fidelizou aí no seu banho-tosa, que ele se tornou um promotor do seu banho-tosa. Então fique atento à experiência desse cliente, desde o momento que ele chega aí no seu banho-tosa, que ele pisa o pé no seu banho-tosa, até o momento que ele vai buscar o doguinho dele para ir embora, como está o seu atendimento, como está o seu serviço com esse cliente, se ele realmente está ficando satisfeito aí com o seu trabalho, né? Então dê atenção para essa área que é a área de clientes, com certeza o seu banho-tosa vai continuar crescendo cada vez mais, vai aumentar cada vez mais a carteira de cliente e você não vai ter só clientes que consomem um produto
na verdade, um serviço aí no seu Bantosa, mas sim clientes que se tornam fãs do seu Bantosa e que com certeza não vai trocar sua Bantosa por nada se eles tiverem uma experiência boa ali e se você cuidar bem desses clientes e ter um relacionamento bom com eles. E uma das áreas mais importantes que infelizmente muitos donos de Bantosa ainda hoje deixam de fazer é a área de gestão, tá? A gestão, o que ela vai fazer no seu Bantosa? Ela vai fazer todas essas áreas que eu comentei com você aqui agora conversarem, né? Você vai poder tomar decisões não só no achismo, mas você vai tomar decisões com base em números, né? Com base em informações reais que está acontecendo no seu Bantosa hoje. Então comece a fazer gestão organizacional no seu Bantosa, a gestão também de pessoas que faz parte, né? Faça a gestão, porque a gestão é você organizar, né? Você tirar o máximo aí do seu Bantosa com os recursos que você tem hoje, né? Porque muitas vezes o seu Bantosa, como eu sempre falo, ele não está trabalhando na potência máxima, ele está trabalhando ali como se estivesse ali nos 30%, 40%, você tem muita margem para aumentar a velocidade do seu Bantosa, mas só não aumenta porque falta essa organização, falta essa gestão e falta todas as áreas conversarem, né? Tanto a área de gestão de pessoas, a área de processos, né? Como eu falei aqui também, a área da experiência do seu cliente, né? Então são todas essas áreas que têm que estar todas alinhadas, falando a mesma língua, né? Para o seu Bantosa poder crescer e aí sim você tem uma gestão que realmente está funcionando de verdade. Mas como eu sempre falo aqui, para você ter uma gestão boa no seu Bantosa, você precisa fazer o quê? Parar de olhar só para a operação do seu Bantosa e começar a olhar mais para a gestão, né? Olhar para números, para indicadores, né? Para a organização do seu Bantosa aí, para criação de estratégia também no seu Bantosa. Então tudo isso vai fazer o seu Bantosa crescer de verdade. Você vai parar de tomar decisões aí no achismo, né? E só no feeling e tomar decisões com base em números, né? Com base em informações reais que vai fazer o seu Bantosa crescer de verdade. Então dê atenção para a gestão, que é uma das áreas mais importantes que o Bantosa tem e que vai com certeza fazer o seu Bantosa crescer e tirar a potência máxima do seu Bantosa. Agora presta atenção, que foi um momento muito importante na nossa aula de hoje, tá? Eu quero que você pegue o material de apoio que eu enviei para você na comunidade Get, material de apoio da aula 2, e você dê uma nota para essas 5 áreas que eu falei para você aqui agora nessa aula, tá? Pessoas, processos, financeiro, cliente e gestão. Dê uma nota para cada uma dessas áreas e depois que você deu essa nota, você identifique qual foi a menor nota que você deu, tá? A partir daí, o que a gente vai descobrir? Vai descobrir uma prioridade que você tem no seu Bantosa aí, que é uma das principais dores que você tem no seu Bantosa hoje. Então, já dê essa nota aí agora para você identificar qual que é a principal dor do seu Bantosa. E isso vai se tornar prioridade no seu Bantosa a partir de hoje, essa menor nota que você dá em uma dessas 5 áreas que eu passei para você aqui agora. Agora que você já sabe qual que é a principal prioridade aí do seu Bantosa, através dessa nota que você deu, dessas notas, né, que você deu para essas 5 áreas que eu passei para você aqui nessa aula, você vai entender que para você ter um Bantosa que cresça, que se transforme em uma empresa de verdade, é necessário você não ser só bom, você ser bom em uma coisa só, né? E isso que eu aprendi no decorrer dos anos, né, tendo um Bantosa, né? Por quê? Porque quando a gente tinha um Bantosa na nossa casa mesmo, a Thaís, ela era uma das melhores tosadoras da nossa região, ela ainda é, na verdade, né? Tanto que ela dá cursos, né? E já treinou muita gente na nossa região aqui, onde eu moro, né? E o que acontece? Os nossos clientes procuravam ela por causa da tosa. Então, o cliente ia lá, eu quero tosar com a Thaís, meu cachorro tem que ser tosado com a Thaís, porque eles já sabiam que ia encontrar qualidade, né? Mas o que acontecia nessa época? Não que era ruim isso, era bom pra gente, com certeza, porque ela atraía clientes por isso, né? Mas em uma área a gente era bom, que era a área de serviço, né? Que era a área de tosa, né? Mas nas outras áreas ficavam todas a desejar, que era a parte de financeiro, a parte de clientes, muitas vezes também não era dada a atenção necessária que era precisada dar, gestão não existia, né? Então processos também não tinha, porque a gente não pensava nisso, a gente só queria ter clientes, né? Ter clientes para atender no dia, ali, ter doguinhos para atender e ter o volume de atendimentos, né? Então isso a gente não entendia, né? O que aconteceu? Com o tempo, depois que a gente começou a fazer a gestão, a gente identificou que todas essas áreas que eu falei para você que agora nessa aula, é necessário elas estarem quase 100%, né? Para você ter uma empresa de verdade, aí você transformar o seu Bantosa em uma empresa de verdade, para você poder crescer o seu Bantosa, poder prosperar também, você se transformar num gestor, você que é dono hoje do seu Bantosa e está só na operação. Então naquela época a gente era só os donos que estavam na operação, a gente estava olhando só para serviço e tosa, né? Nosso cliente procurava a gente por conta da tosa, nossa tosa era destaque já na nossa região, só que precisa de mais
né? Se você quer ter uma empresa de verdade, é um conjunto de coisas, né? Como eu sempre falo hoje, é um conjunto de coisas que faz uma empresa dar certo, que faz uma empresa crescer, uma empresa prosperar. Então é processos, é financeiro, é gestão, outras coisas também que envolvem, né? Gestão de pessoas, né? Então tem muita coisa que você precisa analisar aí, estratégia também, né? No seu Baintosa para poder dar certo, né? Não só você ficar olhando só para uma coisa muitas vezes que você é bom, como era o nosso caso lá, que a Thaís era excelente com a tosa, mas as outras áreas, os outros pilares, né? Não estavam todos erguidos, né? Estavam derrubados, vamos dizer assim, né? Eles não estavam dando atenção para isso. Então, se você quer ter um Baintosa que cresça de verdade, cresça com estabilidade, com estrutura, né? Você precisa dar atenção para várias áreas aí no seu Baintosa, essas áreas que eu comentei aqui com você, que é processos, pessoas, financeiro, né? Clientes e gestão, que são as principais, você precisa dar atenção no seu Baintosa. Então, essa que você deu a nota mais baixa aí, já fique com isso na sua cabeça para você dar passos, para você mudar essa realidade aí, dessa área que você deu nota baixa, para você poder melhorar isso, né? Que todas têm que estar quase 100%, né? Quando todas estão chegando perto de 100%, ou 100% todas, aí sim você vai ter um Baintosa que você pode chamar de uma empresa de verdade e que está crescendo cada dia mais, cada vez mais, né? E você não é só o dono ali, mas sim o gestor do seu Baintosa e com certeza você vai ter mais lucro, mais liberdade e vai poder dizer, na verdade, que você tem uma empresa de verdade, né? Não só que você é o principal funcionário ali, que você é o famoso eu presidiário, né? Que faz tudo sozinho ali e que não consegue ter vida, né, entre aspas, após o serviço. E terminando essa aula de hoje, eu quero que você vá direto para a comunidade Get, que lá eu vou deixar o desafio de hoje, tá? E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar esses dois desafios, o de ontem e o de hoje, para a gente entender na terceira aula o que você descobriu aí do seu Baintosa, né? Então, eu quero muito que você faça esse desafio de hoje, para amanhã a gente identificar, né, o que esses desafios mostrou para a gente aí do seu Baintosa. Desafio 2 já está mandado na comunidade Get e agora eu quero que você escolha de uma dessas áreas: processos, clientes, gestão, financeiro ou pessoas, tá? Qual dessas áreas precisa mais da sua atenção hoje, tá? Depois da sua resposta, isso vai dizer qual que é a prioridade do seu Baintosa hoje e por onde você tem que começar no seu Baintosa as mudanças, tá? Então vai lá e responda, mas escolha uma área só, não pode escolher as 5, tá? Escolha uma área só, que essa área que você escolheu vai ser a prioridade e por onde a gente vai começar aí no seu Baintosa, as mudanças vão começar aí no seu Baintosa. E agora que você já identificou vários gargalos aí no seu Baintosa, tanto na aula 1 como nessa aula de hoje, e você entendeu também que as áreas precisam conversar, né? Precisam trabalhar juntas para você ter um Baintosa que consiga crescer, consiga se transformar numa empresa de verdade. Agora você sabe, né? Mas deve estar passando uma pergunta pela sua cabeça aí que é a seguinte: tá, Diego, mas por onde eu começo, né? E é isso que a gente vai entender na aula de amanhã. Vou explicar para você como colocar tudo isso em prática, né? Agora que você tem essas informações que são os gargalos que você viu aí, quais são as áreas que estão precisando mais da sua atenção no seu Baintosa. Amanhã eu vou te ensinar o que você precisa fazer para você mudar esse cenário aí e começar a crescer o seu Baintosa. Então, eu te espero amanhã na terceira aula. Não perca, porque está sensacional.